trabalhos de sociologia, cultura imaterial e material. A cultura material pode ser definida quando uma sociedade usa de um objeto e dá importância a ele com o objetivo de formar sua identidade. Pode estar presente em pinturas, adornos, ferramentas, instrumentos, etc. Cultura imaterial é caracterizada por hábitos, práticas e costumes, onde não há necessidade material. Nela, a transmissão ocorre pelos costumes que são passados de geração para geração. Alguns exemplos são as músicas, as danças, as crenças, as lendas, etc. Agora eu vou falar de duas músicas culturais. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba morrer, de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba morrer, foi feito de samba. Colocamos o samba por ser um grande representante da cultura brasileira. E agora vamos representar uma cultura indígena. O samba é um ritmo musical de origem brasileira, oriundo da cidade do Rio de Janeiro. As influências europeias e africanas foram importantes para criar o ritmo, mas sua disseminação ocorreu a partir da cultura afro-brasileira. Agora sobre a música indígena. Marlui Miranda, cantora cearense, gravou essa música em 1993. Ainda não conseguiu traduzir a letra, até porque nem os indígenas sabem ao certo seu significado. Estes são os caiapós, que dizem ter aprendido as músicas de uma tribo rival, os jurunas, que não entonam mais esse canto. Essa música é utilizada por eles como rito de fertilização do solo para o plantio de mandioca e dura quase um dia inteiro. Alguns exemplos da cultura imaterial são a roda de capoeira, que consiste em uma mistura de dança e luta que surgiu durante a escravidão. Nela, os capoeiristas se perfilam na roda, cantando e batendo palmas no ritmo de berimbau, enquanto dois deles jogam a capoeira. Seu objetivo é mostrar um rito social e de solidariedade entre os escravos. Há também o frevo, que é um ritmo musical e uma dança brasileira originada no estado de Pernambuco. Bandas militares, escravos libertos, capoeiristas e a nova classe operária definiram o frevo pelo jogo de braços e pernas e também pela dança frenética. Ele se caracteriza por ser uma marchinha acelerada ao som de uma banda que segue o estilo dos blocos de carnaval. Ele também incorpora elementos de outras danças, como o machixe, polca e principalmente a capoeira. Por fim, temos o samba de roda, que trata-se de uma variante do samba com raízes africanas e que reúne diversas músicas, poesias e danças. Ele é composto por um grupo de músicos que tocam diversos instrumentos, entre eles a viola, o pandeiro, o chocalho, o atabaque, o ganzá, o reco-reco, o agogô e o berimbau. Alguns dos principais representantes da cultura material são: o Cristo Redentor, localiza-se no Rio de Janeiro, é um símbolo do cristianismo no Brasil, representa paz e amor com Jesus de braços abertos. A ideia de construí-lo foi em honra à princesa Isabel e a ideia veio do padre Pierre-Marie Boss. O Partenon, ele localiza-se na capital da Grécia, Atenas, e o significado do templo é deusa virgem, e é um templo dedicado à deusa da sabedoria Atena. O Partenon é considerado uma obra de grande pureza e perfeição. E por último, a Catedral de Notre-Dame, localiza-se em Paris, na França, e foi dedicada a Maria, mãe de Jesus. Teve uma grande importância histórica e literária, e um exemplo literário foi do escritor Victor Hugo, que escreveu Notre-Dame de Paris, um romance que tinha a catedral como cenário principal. Vital Brasil nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Vital Brasil, mineiro de campanha, foi um médico pioneiro no estudo das toxinas e desenvolveu o soro antiofídico para tratamento de mordidas de animais peçonhentos, como serpente, escorpião e aranha. Ele nasceu em Campanha no dia 28 de abril. A Igreja Matriz de Monsenhor Paulo, através dela, há uma história, onde havia uma capela, a Capela de Nossa Senhora da Conceição, onde foi destruída para ser construída a igreja que existe hoje. Foi fundada por Monsenhor Paulo, cujo seu nome completo é Paulo Emílio Moinho de Vilhena. Em Cambuquira, essa cidade ela é muito famosa por suas fontes de água mineral. O Parque das Águas, por exemplo, possui 6 fontes de água mineral, sendo elas água ferruginosa, alcalina, magnesiana, sulfurosa, gasosa e com lítio.
Cultura é um conceito amplo que representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões de comportamentos humanos e que envolve conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceitos de universo. A cultura na sociologia representa o conjunto de saberes e tradições de um povo. Estes são produzidos pela interação social entre os indivíduos, de uma comunidade ou sociedade. A partir das necessidades humanas, vão sendo moldados e criados padrões de comportamento que geram uma determinada estrutura e organização social. A cultura material representa o conjunto de patrimônio cultural e histórico, formado por elementos concretos que, ao longo do tempo, foram construídos pelo ser humano. Como exemplos de cultura material, temos elementos arquitetônicos, igrejas, museus, bibliotecas, e os objetos de uso pessoal e coletivo, obras de artes, utensílios e vestimenta. Diferente da cultura material, a cultura imaterial é formada pelos elementos intangíveis. Ela representa o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo. Considerado um patrimônio cultural transmitido entre gerações, temos como exemplos as lendas folclóricas, as feiras populares, os rituais, as danças, a culinária e etc. A música pode ser considerada um patrimônio cultural devido à sua importância histórica para a cultura de uma região. No Brasil, a área musical apresenta muito de nossa cultura, em cada região possuindo um estilo que representa a história local. O Brasil é feito de muitos sons, variedade musical não falta no país, que teve influência de todas as partes, dos europeus, dos africanos e dos índios nativos. O samba, o forró, axé, o sertanejo de raiz, o funk e a MPB são apenas alguns dos estilos musicais ouvidos pelos brasileiros. A música folclórica também faz parte da cultura, como as cantigas de roda e de ninar, reconhecida por quase todas as pessoas. Para a Unesco, o patrimônio cultural e material da humanidade abrange aquelas tradições e expressões que grupos e indivíduos vão passando de geração em geração nas comunidades, podendo incluir a cultura musical, assim como a dança, a literatura e saberes de um povo. Reconhecer que a música pode ser considerada um patrimônio cultural auxilia na criação de políticas e ações para valorizar e manter as expressões culturais do Brasil, contando a história de cada estilo, ensinando a praticar músicas e contribuindo para que esta cultura continue passando para as próximas gerações. A elaboração dos conceitos de indústria cultural foi um dos principais resultados da chamada Escola de Frankfurt, um instituto de pesquisas de cunho social inaugurado em 1924. Apesar da herança machista dos seus membros, seu objetivo era produzir estudos interdisciplinares, e a teoria crítica que se pretendeu elaborar esteve influenciada por propostas psicanalíticas e fatores culturais. Tal expressão foi utilizada originalmente em Dialética do Esclarecimento, em 1947, obra de Theodor Adorno e Max Ockham, com colaboração de outros membros. Essa publicação visava esclarecer o fenômeno característico do capitalismo, presente nas sociedades industriais do século XIX, a saber, a criação de um mercado consumidor de bens culturais. As leis se enquadram como cultura material, já que englobam regras que determinado grupo de pessoas julgam correto, obviamente de forma não física, abordando âmbitos sociais em uma determinada sociedade. Existem duas vertentes para os órgãos, os governamentais e os não governamentais. Tais órgãos são muito presentes em uma sociedade moderna, um com o objetivo de manter o cumprimento das leis e a elaboração de novas regras, e as ONGs, que não têm fins lucrativos e buscam ajudar pessoas com as ações solidárias. No Brasil, temos os conjuntos arquitetônicos das cidades, como Ouro Preto, Paraty, Olinda e São Luís. Também temos os paisagísticos, como Lençóis Maranhenses, Serra do Curral e Gruta do Lago Azul. Na lista dos bens materiais brasileiros, temos a festa de São Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Feira de Caruaru, de Pernambuco, o frevo e a capoeira.
Na cidade de Campanha, uma das mais conhecidas obras monumentais é a estátua representativa do médico campanhense, Vital Brasil Mineiro da Campanha, famoso por desenvolver o soro antiofídico, produto que combate o veneno de cobras no organismo. A estátua é feita em bronze sobre uma base cúbica de granito polido e apresenta as dimensões reais do médico. Cultura material é todo tipo de patrimônio cultural concreto e palpável de um determinado povo. Isto é, são todos elementos tocáveis de que, de certa forma, ajudam a identificar e caracterizar o povoado e a história da região. Podemos citar, por exemplo, algumas edificações, galerias de artes, monumentos históricos, igrejas e outros tipos de construções em geral. Toda cidade sofre, naturalmente, algumas transformações visuais com o passar dos anos, seja na arquitetura das edificações, seja no estilo geral do planejamento urbano. Entretanto, há certas obras que são mantidas preservadas propositalmente, pois já fazem parte da história local e automaticamente, ao serem avistados, são associados com a cidade em questão. Em outras palavras, elas compõem o patrimônio cultural material. Já a cultura imaterial é composta pelos elementos não concretos e palpáveis, cujos significados e representação remetem naturalmente à história de um povo ou cidade. Em outras palavras, é o conjunto de crenças, fundamentos abstratos e práticas específicas de um certo grupo social, os quais reforçam a tradição e os costumes locais. O patrimônio cultural e material de uma sociedade é passado de geração a geração, visto que são saberes e conceitos abstratos, os quais necessitam ser constantemente reproduzidos para que não corram o risco de desaparecerem. Um exemplo de música que se tornou patrimônio é o samba de roda, uma variante musical do samba que é composta por uma mistura entre música, dança, poesia e festa. O samba de roda teve a sua origem na Bahia em 1860, tendo influência africana e indígena, tendo praticado principalmente no estado da Bahia, porém se espalhando para Pernambuco e para o Rio de Janeiro. O samba de roda foi oficialmente registrado como patrimônio imaterial em 25 de novembro de 2005. Um bom exemplo de representante da cultura imaterial é o músico João Gilberto. Ele foi quem iniciou uma revolução na música brasileira, criando a bossa nova, um novo estilo de tocar samba que influenciou vários cantores da música popular brasileira. Um dos 3 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão, e o segundo maior artista brasileiro de todos os tempos. Com apenas sua voz de violão, começou uma revolução na música mundial, mostrando ao mundo a música popular brasileira, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Japão. Foi também um dos músicos mais influentes no jazz americano no século XX e ganhou prêmios importantes nos Estados Unidos e na Europa. Para reconhecer e proteger os patrimônios culturais existem diferentes leis e órgãos. Os patrimônios que estão relacionados à cultura de uma determinada cidade podem ser protegidos pelo respectivo órgão municipal. Há aqueles bens culturais que fazem parte da cultura dos estados ou do país. Para cada caso, há os órgãos estaduais e o federal, chamado Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN. Mas existem também os patrimônios que são considerados relevantes para todos. Estes são os patrimônios mundiais da humanidade e recebem proteção da Unesco, o órgão responsável pela educação, ciência e cultura, da Organização das Nações Unidas, ONU. Atualmente, os patrimônios históricos e culturais são protegidos por leis específicas, como a Lei de número 25, de 30 de novembro de 1987, e até mesmo na própria Constituição Federal e em tratados internacionais. Algum dos monumentos da cultura local de Campanha é o Obelisco de Pedra, do Bicentenário de Campanha, que
foi erguido em 2 de outubro de 1937 para comemorar o curso do bicentenário da fundação do Arraial de São Cipriano, que deu origem à cidade de Campanha. Como síntese do passado glorioso, existe em uma das suas faces da base a inscrição do ministro Alfredo Vilhena de Valadão. Catedral Santo Antônio. Na cidade se encontra uma das mais antigas catedrais do estado de Minas Gerais, a Catedral de Santo Antônio, tendo sua pedra fundamental colocada em 1787. Campanha é também a cidade onde nasceu o Padre Vitor, tão amado e respeitado pelo povo. Sua igreja com traços em barrocos e obras talhadas a ouro. Trabalho feito por Caio, Pedro Vilamarim, Pedro Henrique, Vinícius Lima e Yuri. Edição Pedro Henrique. A cultura material ela é composta pelos elementos não palpáveis, cujos significados e representações eles remetem à naturalidade e à história de um povo e uma cidade. É um conjunto de crenças e de fundamentos abstratos que são práticas que um povo ele tem. É tipo uma música, uma cavalgada, artes marciais e danças. Danças afro-brasileiras. Jongo. O jongo ele é uma dança de origem africana, mais precisamente do povo da Angola. Nessa dança, o canto ele tem um importante papel e ele é associado aos instrumentos musicais e à própria dança. Os dançarinos, eles geralmente dançam descalços e vestem roupas do dia a dia deles, né? E essa dança é uma dança de roda e de umbigada, na qual um casal de cada vez vai para o centro da roda e gira em sentido anti-horário. O frevo ele é bastante conhecido por ser considerado uma marchinha acelerada ao som de uma banda que segue o estilo das músicas dos blocos de carnaval. Ele incorpora elementos de várias outras danças como machixe, polca e capoeira. O acessório dele é a sombrinha e as roupas são roupas bem coloridas. O samba de roda ele é uma variação do samba com raízes africanas e reúne diversas músicas, poesia e dança. Ele é denominado assim porque os músicos formam uma roda e aí uma pessoa de cada vez vai no centro dessa roda e dança. Geralmente essas pessoas são as mulheres e os homens ficam batendo palma e cantando e tocando. O lundu é uma dança de origem afro-brasileira que foi criada a partir dos batuques dos escravos. Ao longo do tempo, várias mudanças ocorreram no ritmo e na dança, mas a sensualidade continuou sendo a maior evidência do lundu. O lundu apresenta rebolados e quebras de quadris que são característicos do movimento africano. No início do século XX, essa dança foi proibida por ser considerada uma dança que imitava o ato sexual, por ser considerado um atentado ao pudor. Mas logo, tempos depois, isso caiu em esquecimento e o lundu voltou a ser considerada uma dança normal, que é até hoje. O maracatu, ele é considerado um ritmo musical, uma dança e um ritual de sincretismo religioso que foi originado no estado do Pernambuco. Essa dança, ela tem uma mistura de cultura africana, portuguesa e indígena. Possui figurinos extravagantes e coloridos. O principal traço dessa dança é a espiritualidade e na maior parte das vezes quem cantam são as baianas, mas todo mundo pode participar. Artistas brasileiros. Thaís Araújo é uma atriz e apresentadora formada em jornalismo, apesar de nunca ter exercido a profissão. Ela nasceu em 25 de novembro de 1978, no Rio de Janeiro, numa família de classe média alta. Sua estreia na televisão ocorreu com Tocaia Grande, mas ela só ganhou reconhecimento após fazer a novela Chica da Silva. Com todo o sucesso dessa novela, ela foi contratada pela Rede Globo para fazer a novela Da Cor do Pecado, onde ela foi a primeira protagonista negra da emissora. Desde 2005, ela vive com Lázaro Ramos e seus 2 filhos, João Vicente e Maria Antônia. Djamila Ribeiro, uma filósofa e pesquisadora, é uma das principais vozes brasileiras no combate ao racismo e ao feminicídio.
Ela se tornou muito conhecida por seu ativismo na internet, que acumula mais de 500 mil seguidores no Instagram. Ao longo de sua carreira, ela ganhou várias premiações, como o Prêmio Cidadão de São Paulo em Direitos Humanos, Trip Transformadores, Melhor Colunista no Troféu Mulher Imprensa, Prêmio Dandara dos Palmares, e ela está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos. Isabela Lima, mais conhecida como Isa, é uma cantora brasileira que nasceu no dia 3 de setembro de 1991. Ela ficou conhecida quando ela postou um vídeo cantando no YouTube e as pessoas que assistiram o vídeo gostaram muito da voz dela e começaram a acompanhar. Ela é formada em propaganda e publicidade e trabalhava no ramo da música como editora de vídeo. Em um certo momento da vida, ela decidiu seguir a sua carreira profissional, investir na sua carreira profissional, que foi quando ela abriu o canal no YouTube e postou esse vídeo que deu reconhecimento a ela. Liliane de Carvalho, mais conhecida como Negra Li, é uma atriz e cantora de rap brasileira. Nascida no dia 17 de setembro de 1979. Ela descobriu a sua paixão pela música ainda criança. Seu primeiro passo na carreira aconteceu aos 16 anos da cantora, quando ela foi convidada para integrar o grupo de rap RZO. Ela ganhou ainda mais conhecimento quando participou de uma música do Charlie Brown Jr. Logo em seguida desse fato, ela lançou seu disco e, consequente, várias músicas e clipes. O Lázaro Ramos, ele nasceu em 1/11 de 1978. O seu nome completo é Luiz Lázaro Sacramento Ramos. Ele começou a estudar teatro na escola. Aos 15 anos, ele entrou para a banda de teatro Olundo, formado por atores negros. Enquanto ele dava os primeiros passos da carreira artística, o Lázaro ele trabalhou como técnico de laboratório de análises clínicas e ele estudou patologia no Colégio Técnico de Curso em Salvador. O Tim Maia, ele nasceu em 1942 e morreu em 1998. Ele foi um cantor e compositor brasileiro que fez sucesso com canções que representavam o melhor do pop brasileiro. E entre as músicas que mais fez sucesso foi O Azul da Cor do Mar, Primavera, Me Dê Motivo, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, Gostava Tanto de Você e Sossego. O Tim Maia, ele tem esse nome artístico e o nome verdadeiro dele é Sebastião Rodrigues Maia. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, no dia 28 de setembro de 1942. Ele é o caçula dos 12 irmãos e quando criança ele ajudava a família entregando marmitas. Com 8 anos ele cantava no coral da igreja e em 1957 ele criou um grupo, The Sputniks, que foi formado por Roberto Carlos e uns outros cantores. Machado de Assis, ele foi um jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839, e faleceu no Rio de Janeiro. Ele foi o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Gilberto Gil, ele é um músico brasileiro, cantor, compositor e instrumentista. Ele foi um dos criadores do movimento tropicalista nos anos 60. Ele é um autor de músicas consagradas, como Procissão, Domingo no Parque e Aquele Abraço. O seu nome verdadeiro é Gilberto Passos Gil Moreira. Ele nasceu em Salvador em 1942, no dia 2 de junho. E ele é filho de um médico e de uma professora do ensino fundamental. Culinária afro-brasileira. Da culinária afro-brasileira é muito comum o uso de caldos dos alimentos, pois ele é um item fundamental no preparo de outros, como por exemplo sua mistura com a farinha. E também o caldo deu origem a pratos típicos da cozinha brasileira, como o angu, que é caldo com farinha de milho, e o pirão, caldo com farinha de mandioca, já conhecido pela cultura indígena.
O modo africano na arte de cozinhar e temperar incrementou elementos culinários na cultura portuguesa e indígena, que recriou tanto sua própria arte de cozinhar quanto a própria forma da cozinha brasileira. Dos pratos portugueses eram comuns as galinhas e os ovos nas dietas dos escravos doentes, pois os opressores acreditam que se fossem alimentados revigorantes era melhor para eles. Com o passar dos tempos, a galinha passou a ser incluída nos cardápios afro-brasileiros e assim desenvolveram-se pratos típicos da cozinha brasileira, como o vatapá e o chin-chin, resistentes até hoje nos cardápios típicos regionais do país. Religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras, elas surgiu após a junção de cultura de diversos povos africanos que trouxeram para o Brasil no século XVI e século XIX. Elas possuem influências de religiões vindas da Europa, como o catolicismo e o kardecismo, e além disso elas possuem características específicas de cada região do nosso país. Como as regiões foram se formando em diversas regiões e estados do país, elas foram aderindo de formas diferentes uma das outras, inclusive os nomes. E tem as que mais se destacam, que destacam até hoje, que é o candomblé e a umbanda. E também tem outras religiões que possuem características africanas, que é o xangó e a jurema, também conhecida como catimbó. Candomblé. O candomblé é uma religião regionalizada no Brasil, porém com características trazidas dos negros da África. Como nessa época a Igreja Católica proibiu os rituais africanos, os negros usavam as imagens católicas como símbolo, mas continuavam cultuando seus orixás, inquices e voodoos. Para o candomblé, os orixás são os deuses supremos que possuem habilidades e personalidades diferentes, assim como as formas de rituais. Eles também escolhem as pessoas que utilizam para compor no ato do nascimento, podendo compartilhar com outro orixá, caso necessário. Umbanda. A Umbanda é uma junção de diversas religiões que chegaram ao Brasil, como o catolicismo, o espiritismo e as religiosidades africana, indiana e indígena. Bastante confundida com o candomblé, a Umbanda possui 3 princípios básicos que são fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Seus fundamentos são existência de um único Deus, supremo e onipotente, que ele é conhecido como Zambi, Olorum ou mesmo Deus. Existência dos orixás, seres do plano superior que representam cada um a sua forma. Pode ser elementos da natureza, do planeta ou das próprias características humanas. Crença na alma imortal e na reencarnação e crença na lei kármica, no qual se baseiam as ações do homem e suas consequências. Jurema. Jurema, também conhecida como catimbó, nessa religião, o Exu é a entidade responsável por auxiliar os mestres na realização dos trabalhos. Os seguidores dessa religião possuem uma grande atuação com as ervas, principalmente com a árvore que deu o nome à religião. Da planta, eles utilizam raízes, cascas e folhas, tudo com o intuito de obter a cura de enfermidades. Xangô é uma entidade bastante cultuada pelas religiões afro-brasileiras, sendo considerado o deus da justiça, dos raios, dos trovões e do fogo. Além de ser conhecido como protetor dos intelectuais, este orixá é considerado o mestre da sabedoria, gerando o poder da política e justiça. Os crentes em suas existências recorrem a ela para resolver problemas relacionados com documentos, estudos, trabalhos intelectuais e etc. Cultura material é todo tipo de patrimônio cultural concreto e palpável de um determinado povo. São elementos tocáveis e que, de certa forma, eles ajudam a identificar e caracterizar aquele povo e uma história da região. Podemos falar de um exemplo de cultura material, uma igreja, vestimentas, museus, paisagens naturais e complexos urbanos. Os patrimônios afro-brasileiros são todos reconhecidos pelo IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo que 2 deles são reconhecidos também pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é o samba de roda do Recôncavo Baiano e a roda de capoeira. Em Campanha, Minas Gerais, existe uma rua intitulada Princesa Isabel, que é em dedicação a ela, que foi quem assinou a Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil. Porém, ela fez isso por motivos diplomáticos, de interesse que o Império tinha na época, o que
Ou seja, ela não visou a população negra, a população que sofria com aquilo. Ela visou o que seria conveniente. Então, isso é um pouco errado. E como estamos falando de cultura afro-brasileira, também iremos falar da apropriação que as pessoas fazem dessa cultura. O que é apropriação cultural? É basicamente você pegar um elemento de alguma cultura e usar aquilo sem valorizar ela, sem dizer o porquê daquilo, sem dar voz àquela pessoa daquela cultura. E isso acontece muito, principalmente com a cultura afro-brasileira no Brasil e em outros países também, com o uso das tranças, dos turbantes, do cabelo afro, que muita gente não valoriza, não dá voz à população negra, sendo que eles que deveriam estar conseguindo ter a voz e se mostrar para todo mundo do jeito que eles são, com a cultura totalmente rica que eles têm. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir pra onde haja um tobogã.